Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. Estamos aqui para trazer informações do Flamengo, e você que está chegando aí pela primeira vez no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, acionar o sininho de notificação. Lembrar vocês também do telefone que está aqui na descrição do nosso vídeo. Esse telefone faz com que você receba todos os links Deco SRN em primeira mão. Não esqueça, então, de se cadastrar e receberá via WhatsApp, tá, gente? Não esqueça disso. Lembrar vocês também da nossa programação. Hoje teremos às 7h30 da noite, faremos o nosso pré-jogo, tá? Ao vivo, ok? Quando acabar a partida, faremos o nosso pós-jogo ao vivo também, por volta mais ou menos das 10h50. E lembrar vocês do nosso intervalo, né? Resenha do intervalo no Instagram, falando sobre a questão da análise tática entre Flamengo e Bragantino no Instagram Deco SRN Oficial. Lembrar vocês também do aplicativo OneFootball, tá? O melhor aplicativo relacionado a clubes do futebol mundial. Se você quiser receber não só as informações do Flamengo, como de todos os clubes do futebol mundial, é só baixar o aplicativo OneFootball. O link está na descrição do nosso vídeo. É 0800. E lembrar vocês que tem tanto para iOS quanto para Android. Então não percam essa oportunidade, né? Link na descrição, aplicativo 0800 OneFootball. Nação, então vamos começar aí falando, né, sobre os assuntos dessa tarde, tarde, do dia 19, né, de junho, dia de Flamengo e Bragantino. Temos muitos assuntos aqui a comentar com vocês, né? Primeiro deles, falaremos sobre a questão da briga ainda CBF e Flamengo, tá? O que deveria acontecer? O Flamengo, como cedeu os jogadores por obrigação pela Lei Pelé, né? Lei Pelé, artigo 41, a CBF deveria pagar os salários dos jogadores os quais estão na sua seleção. Então vamos lá para falar sobre esse artigo, tá? Da Lei Pelé. A Lei Pelé estabelece em seu primeiro parágrafo que a entidade convocadora indenizará a cedente dos encargos previstos no contrato de trabalho, pelo período em que durar a convocação do atleta, sem prejuízo de eventuais ajustes celebrados entre este e a entidade convocadora. Ou seja, a CBF teria de pagar 1 mês e meio de salário da carteira dos dois jogadores, né? Tanto do Everton Ribeiro quanto o do Gabigol, tá? Então é uma briga que, na minha visão, o Flamengo deveria ir atrás, né, dos seus objetivos, porque o Flamengo cede o jogador, né? O Flamengo continua pagando o jogador para que a CBF possa usufruir e ainda poderá, né, recebê-lo de volta machucado, como já aconteceu em algumas situações, né, com o Rodrigo Caio, com o Pedro e etc. Tá? Então, essa situação, o Flamengo tem que ir a fundo, sim. É minha opinião, nação. Tem que ir a fundo, sim. Como também manter a postura de não liberar o Pedro. Lembrando a vocês que o Flamengo entrará no STJD, né, solicitando esse desligamento do Pedro da seleção brasileira olímpica. Lembrando a vocês também que não é obrigatório que o Flamengo ceda o jogador Pedro, tá, por não ser data FIFA. Tá? Então essa briga entre Flamengo e CBF continuará ainda durante um bom tempo. Agora falaremos rapidamente sobre a questão também do que o Zico, né, falou sobre questão Flamengo e Pedro. Ele diz que o Pedro é o maior prejudicado nessa situação toda, né? E aí ele diz assim: no final é sempre o jogador que é punido com essas coisas, porque isso mostra o grande relacionamento entre o clube e a entidade. Isso é uma coisa que tem que respeitar. A CBF hoje não restitui nada aos clubes por ter os jogadores lá, né? E aí ele continua: eu lembro que eu deixei de ser convocado quando eu vim para a Itália, porque a CBF tinha que pagar
aos clubes para ter os jogadores que estavam no exterior. Você tem que pagar luvas, salários, 13º, de tudo. Hoje não paga por nada. Ainda muitos deles voltam machucados. E de quem é o prejuízo? Tá? Dos clubes que sustentam eles um ano inteiro. Aí eu acho que deveria haver um bom entendimento, que não há. E ele continua: é desnecessário você saber que o clube está insatisfeito e fazer a convocação? Isso é para o quê? Jogar o clube contra a galera. Isso é uma pena, finalizou, né? O Zico, que já havia criticado veementemente a CBF, né, com a questão de brigas com os clubes, né, desnecessária, né, que ele é o organizador de todos os campeonatos, e aí ele mesmo desvaloriza, né, o seu ativo. Isso é uma coisa inadmissível. Por isso os clubes estão criando essa liga, vamos ver se dará certo. A grande questão é a falta de união entre os clubes, por isso que eu fico com o pé atrás nessa criação da liga, mas os clubes brasileiros precisam, né, se afastar, né, do comando da CBF, né, conseguir de vez aí, né, a sua liberdade. É isso que eu penso, tá? Falando sobre um outro assunto que gostaria de debater aqui, que é importante: jogador Clebinho dando problema lá no Cruzeiro, o Cruzeiro já falando que vai devolvê-lo, né? O Clebinho teve um problema sério, que foi pego numa festa clandestina, sem máscara, foi punido, e agora chegou um novo treinador, que é o Moza, ex-jogador do Flamengo, volante, um canhotinho, que tinha um cabelo encaracolado, não sei se vocês lembram, loirinho. O Moza não quer contar com o jogador, e com isso o Cruzeiro irá avisar ao Flamengo que irá devolver o atleta. Um problema aí um pouco ruim para o Flamengo, né? Essa questão dessa devolução do Clebinho, que não tem espaço mais no Ninho do Urubu, e o Flamengo achou que poderia ganhar alguma coisa com ele. Lembrar vocês que o Flamengo emprestou o jogador Clebinho para o Cruzeiro de maneira gratuita, né? O contrato dele acaba com o Flamengo em 2021. Se ele renovasse o contrato com o Cruzeiro para a temporada 2021 e recebesse uma proposta e o Cruzeiro o vendesse, o Flamengo ficaria com um percentual da venda que geraria em torno de 20%. Então, Clebinho podendo voltar ao Flamengo, e aquilo, né, galera? Ficará encostado, e depois de ter sido noticiado esse problema dele extracampo, ficará complicado o Flamengo conseguir um outro clube. O último assunto que eu gostaria de debater aqui com vocês é a questão do De Arrascaeta, né? O De Arrascaeta, que deu uma entrevista para uma rádio lá do Uruguai, exaltando o clube de regatas do Flamengo, falando da vontade dele de continuar, que hoje não tem o mesmo interesse que tinha de jogar no futebol europeu, devido ao fato do Flamengo ter uma estrutura muito similar à estrutura que tem os clubes grandes europeus, e que para ele sair do Flamengo teria que ser uma proposta astronômica, e que ele tivesse segurança que ele iria jogar. Porque muitas das vezes o jogador sai aqui do Brasil, vai para a Europa e não joga, né, com uma regularidade. E aí fica às vezes parado lá, e não é isso que o Arrascaeta quer. Ele elogiou muito o campeonato brasileiro, né, dizendo que vários clubes disputam o título. É um campeonato muito disputado na visão do De Arrascaeta, então por isso ele está muito feliz aqui no Flamengo. E eu estou vendo aí que com essa venda do Gerson, né, infelizmente, a renovação do De Arrascaeta deverá estar muito bem encaminhada. Ele até mesmo disse para o empresário dele, o Daniel, que para ele sair do Flamengo teria que ser uma coisa excepcional, para um grande centro da Europa e um grande clube de lá, tá? E ele continua falando, né, enaltecendo a torcida do Flamengo, que desde que ele chegou no Flamengo é exaltado, que onde ele vai ele é muito bem recebido, tudo que é lugar tem torcedor do Flamengo, e isso faz com que ele esteja muito feliz aqui e possa render o melhor possível, né? O De Arrascaeta, que é considerado por muitos o melhor jogador do Flamengo tecnicamente, né? O De Arrascaeta, cracaço de bola, jogador da seleção uruguaia. Tá bom, gente? Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui comigo. Lembrar vocês, então, 7h30, conto com a presença de todos lá no nosso pré-jogo. Depois, quando acabar o jogo, o pós-jogo, tudo no YouTube, e o intervalo no Instagram, DecoSRN. Não esqueçam também de cadastrar o seu número
aí no telefone na descrição do vídeo, tá? Que está na descrição do vídeo, não esqueçam de cadastrar. Lembrar vocês também de deixar o like, quem não é inscrito, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a nação rubro-negra. Falou? Fiquem com Deus, saudações rubro-negras, abraço nação, fui!